Mais um dia quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trazendo o pão do céu, uma palavra de Deus para o seu coração e para a sua alma. Hoje vamos meditar na harpa da Bíblia, que é o livro de Salmos. Salmos, por ele ser a harpa dos judeus, que eles cantam até hoje, não tem capítulos e nem versículos, são números e versos. Hoje vamos meditar no Salmo número 118, versos 22 e 23, que está escrito assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Foi o Senhor que fez isto e é maravilhoso demais aos nossos olhos. Ontem meditamos no livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 31 ao 45, falando dos 4 impérios que surgiram ou que iam surgir na época. E no 4º império surge o Império Romano, na qual, quando esse império está reinando, o nosso Cristo nasce numa pequena cidade chamada Belém, numa estrebaria, dentro de uma manjedoura. E esse sonho profético que é dado ao rei que não conhecia a Deus é uma pedra sem auxílio humano, vem do céu, esmiuça a estátua e ela torna uma montanha e ela preenche toda a terra. E esse Salmo 118 fala que a pedra que os construtores, os edificadores rejeitaram, veio ser a principal pedra de esquina. Mateus capítulo 16, versículo 14 a 19, está escrito que Jesus pergunta: o que é que o povo fala quem eu sou? Aí eles respondem: uns dizem que tu és Jeremias, outro tu és Elias, ou um dos profetas antigos que ressuscitou. E Jesus pergunta para os 12 que andam com ele: para vocês, quem eu sou? E Pedro tem uma revelação e diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E ele diz: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas sim o meu Pai que está no céu. Então, sobre essa revelação, eu te digo que edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E no livro de Mateus, no mesmo capítulo, no capítulo 13, versículo 31 e 32, fala que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que quando é lançado na terra, brota, cresce, faz ninho e as aves do céu vêm habitar nela. Aparentemente o reino de Deus é frágil, porque não é de aparência, como é que se diz? Não é de aparência visível, mas sim dentro daqueles que entregaram sua vida para Jesus e tiveram uma mudança de vida. Como está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com aparência visível, e nem dirão ele aqui ou ele ali, porque o reino de Deus, ele está dentro de vocês. Então agora, aparentemente, parece que somos fracos, somos frágeis. É tanto que o povo mais perseguido da terra hoje são os judeus. E só fazer o lembrete, Jesus da Bíblia, o nosso Salvador, ele é judeu, tá? E a igreja, o resto do mundo pode fazer o que quer, que nada é proibido, mas a igreja e o povo de Deus, os judeus, não podem falar nada porque somos alvo do mundo. E só fazendo o lembrete, não existe igreja inclusiva. O reino de Deus, o evangelho de Deus é exclusivo para aquele que abandonou o mundo e morreu para o mundo e nasceu para Deus.
Porque não tem como você ser da igreja, estamos falando da igreja invisível, e ser amigo do mundo. Exemplo, se você é prostituto ou prostituta, você não pode ser do reino. Você é mentiroso, não pode ser do reino. Você é adúltero, não pode ser do reino. Você é um assassino ou ladrão, não pode ser do reino. Não é uma imposição minha, não é uma opinião minha. São regras do reino estabelecidas pelo Deus que é 3 vezes santo. Então, se quer entrar no reino, tem que morrer para o mundo. Tem que abandonar o mundo. Porque não existe secularismo. O que é secularismo? É trazer o mundo para dentro da igreja para agradar pecadores que não querem se arrepender e viver a mesma prática que viviam no mundo antigo. Se você está dentro de uma igreja praticando isso e muito mais, você está enganando a si mesmo e condenando a sua alma ao inferno. Então, quer entrar no reino? Arrependa-se, nasça de novo. Porque aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando oramos o Pai Nosso, como está escrito em Mateus 6, versículo 9 e 10, ele diz assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então esse reino agora aparentemente frágil e fraco, como está escrito no Evangelho de Mateus capítulo 23 e 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e que te apredeja que te foram enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus filhos debaixo das tuas asas, e você não quiseste. Israel esperava um rei, um Messias montado num cavalo branco, governando o exército para depor ou destituir o Império Romano. E ele entra em Jerusalém montado num jumentinho. Então, a igreja agora, como disse Paulo, nós pregamos a Cristo crucificado. Quando ele disse está consumado, que ele abre os seus braços. Ali ele abre a dispensação da graça, dizendo: quem quer vir para esse reino? Eu te aceito, venha. Se você quer continuar praticando o que você pratica, eu não posso te aceitar. Mas se você quer mudar de vida, venha que eu te aceito. Não importa o que você fez no passado. Se você se arrepender e deixar, como está escrito, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Esse sim é bem-vindo para Jesus. Agora, se você quer continuar na prática do pecado, infelizmente, mesmo Deus sendo amor, ele não pode te aceitar. Por quê? Porque o pecado faz você se separar de Deus. Então esse reino não podia ser firmado no homem que o povo diz que é Pedro. Porque Pedro até casou. Pedro morreu. Mas Jesus não depôs o Império Romano. Cadê o Império Romano? Hoje só tem, ruínas, né? São coisas de museu. E hoje o reino de Deus, embora que aparentemente frágil, o nome de Jesus é o mais odiado pelos seus inimigos, mas o mais amado entre os que são amados por Jesus. Então, o nome de Jesus, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo e o mais lido, embora tão perseguido. Então, enquanto essa porta não se fecha, então o reino de Deus não podia ser firmado numa rocha, num braço de carne, mas sim em Cristo, se cumprindo essa profecia do Salmo número 118, verso 22 e 23. Então, venha para o reino. Como é que eu faço? Escute as minhas mensagens, todas que eu já postei. E se lembre, Jesus não quer mudar você. Ele quer salvar você. Te livrar da condenação do mundo, do juízo final. Ele não quer só resolver seu problema. Ele quer ser o salvador da sua alma. Se lembre disso. Jesus te ama. Deus abençoe sua vida. Amém. E graças a Deus.